Dia 2, segunda parada do dia, estamos aqui no Museu de Treblinka. A gente viajou 1h30 de Varsóvia até aqui. Vocês podem ver pelas imagens assim que é um lugar maravilhoso. A gente está no meio aqui de uma floresta, o lugar é muito bonito mesmo. E onde aconteceu o horror aqui que a gente não vai poder ver porque foi totalmente desmontado o campo de concentração. Tem um museu e a gente vai ver o que sobrou disso daí. Parece que tem umas pedras, algumas coisas que lembram do que aconteceu aqui. A gente vai entrar agora nessa parte do museu, onde tem uma miniatura de como era o campo, como funcionava aqui. Mas basicamente aqui é perto da ferrovia, os trens descarregavam os judeus aqui, eles iam direto para a morte. Então hoje parece que vai ser um dia bem pesado aqui, vamos ver. Onde nós estamos? Nós estamos em Treblinka. Treblinka foi um dos 3 campos de extermínio que os alemães construíram na Polônia. O alemão é muito organizado, eles têm o campo de trânsito, que é onde eles colocavam os judeus para saber para onde eles iam. Campo de concentração, que é como se fosse uma prisão. Campo de trabalhos forçados, que era para os escravos trabalharem. E campo de extermínio. Campo de extermínio tinha como único objetivo matar as pessoas que chegavam aqui. Nós estamos em Treblinka, que foi o maior campo de extermínio construído pela Alemanha nazista em território polonês. Aqui o processo era muito industrial, muito bem organizado. O trem chegava, os judeus saíam dos vagões, eram levados para barracões onde tinham que se despir, deixar seus pertences, dizendo que eles iam tomar banho para depois serem transportados para outras cidades. Enfim, eles tiravam eles de uma cidade, traziam para cá para dizer que depois eles iam para outros lugares para trabalhar, o que era uma grande mentira. Os judeus seguiam por um corredor e aonde eles tinham até uma placa que dizia o caminho do paraíso, o caminho do céu, que era uma ironia muito grande dos alemães. Quando eles passavam por esse corredor, por esse caminho, eles acabavam em câmaras de gás, mas não de concreto e sim de madeira. O gás que entrava nessas câmeras era de motores a diesel que matava as pessoas por intoxicação. O processo de assassinato podia demorar de 25 minutos a 40 minutos. Agora, todo o processo do vagão parar, as pessoas saírem dos vagões, tirar a roupa e entrar nesses barracões de gás, levava no máximo 2h30, 3 horas, para que tivesse uma produtividade muito grande. Os campos eram estudados para matar o maior número de pessoas possível no menor tempo com o menor custo, como se fosse realmente uma indústria preocupada com a produtividade. Um dos principais comandantes, Treblinka teve 3 comandantes, o principal comandante que ficou mais tempo e matou mais pessoas era Franz Paul Stangl. Stangl era um austríaco que trabalhava na polícia, depois entrou para o partido nazista e acabou se virando comandante aqui. Ele que organizou e fez o campo funcionar dessa maneira perfeita. Stangl fugiu para o Brasil, foi preso na Volkswagen,
foi extraditado para a Alemanha, julgado e condenado à prisão perpétua, mas morreu 2 anos depois de infarto. Aqui, como a gente pode ver no campo, essas centenas de pedras representam lápides de vítimas desconhecidas, porque não tem os registros de todo mundo que morreu aqui. Algumas lápides têm nome das cidades de onde as pessoas vieram. Na entrada do campo tem outras pedras que é o nome dos países de onde vieram. Para a gente ter uma ideia da loucura que foi o Holocausto, de tudo isso, nós estamos no centro da Polônia, vinha gente da Bélgica, vinha gente da França, da Grécia, dos Balcãs. Os alemães traziam judeus de todos os cantos da Europa para serem assassinados. Quer dizer, por que não assassinar onde eles já estavam, que era mais próximo? Talvez só eles podem explicar. Então, isso aqui hoje é um memorial, é um monumento, é uma recordação, onde a gente sabe que 850 mil pessoas foram assassinadas. É como se fosse um dos maiores cemitérios do mundo. Uma coisa que chama muito atenção, e nós vamos mostrar agora para vocês, é o silêncio absoluto que tem aqui. A primeira vez que eu vim foi em 2007, eu já percebi isso. Quando não tem ninguém, quando está vazio, a gente não ouve absolutamente nada. Não ouve as árvores se mexerem, não ouve passarinhos, não tem nenhum barulho aqui. O silêncio em Treblinka é impressionante. Aqui a gente só tem o memorial, não existe mais barracões, não existe mais as cercas de arame farpado, não existe mais nada. Por que que é assim? Porque os campos de extermínio os alemães fizeram para matar as pessoas da região, né? De uma certa região, apesar de trouxeram gente de milhares de quilômetros, como a Grécia, como a França, mas o objetivo era matar todo mundo que estava na região. Depois que matasse, o campo não tinha mais utilidade. Então, os 3 campos que a gente falou, Sobibor, Belzec e Treblinka, eram campos provisórios, eram todas as obras, todas as construções de madeira, né, tudo provisório, porque depois que todo mundo foram mortos, eles desmontaram as câmaras de gás, desmontaram os barracões, levaram embora, tiraram as cercas, tiraram tudo, exumaram os cadáveres para queimar tudo, para não deixar pistas, e plantaram árvores, plantaram plantas para que as coisas parecessem normais, para quem viesse aqui não saber o que aconteceu. Sabe-se por causa de registros, porque alguns prisioneiros conseguiram fugir e contaram essa história, mas por isso que aqui é só um memorial, não tem construção de nada, diferente de outros campos que nós vamos ver também. Os judeus, quando vinham para cá, eles vinham em vagões de gado, eles não vinham em vagões de passageiros. Eram vagões de gado, se coubesse 50, 80 pessoas com razoável conforto, os alemães enchiam os vagões de gente, 100 pessoas, 150 pessoas, justamente também por 2 razões, para economizar no transporte e para que as pessoas já chegassem esgotadas, cansadas, para evitar qualquer tipo de reação. Quer dizer, eles tinham medo que os judeus, quando saíssem, os homens, os mais jovens, saíssem para lutar, saíssem para atacar. Então, o transporte já era uma maneira de eliminar a resistência. A gente pode imaginar que um trem que saía da França para chegar aqui levava 2 semanas. Não tinham água no vagão, não tinha comida, não conseguiam se mexer, não tinham de fazer suas necessidades. Eu já conversei com sobreviventes que foram transportados nesses trens e eles contam que eles ficavam apertados como sardinha em lata. Se alguém levantasse a mão por alguma razão, não tinha espaço para baixar a mão. Se uma pessoa morresse no vagão de fome ou de frio ou infartava, o cadáver ficava parado de pé porque não tinha espaço para nada. Então, quando o trem chegava, além disso, para os alemães enganarem as pessoas que estavam chegando aqui, tinha uma estação de trem falsa, como se fosse numa estação de alguma cidade, e era tão falso que tinha um relógio pintado na parede que marcava sempre o mesmo horário. Como os judeus ficaram naqueles trens dias, não sabiam o que era dia, o que era noite,
olhavam as horas, para eles era hora, parecia real. Mas tudo era fake. Tudo que acontecia dentro aqui era fake, menos o assassinato de homens, mulheres e crianças.